num dia como hoje, ela tem como grande importância o afastamento dos problemas, dos conflitos, e apela-se à paz, à união entre a família. E quando se fala aqui família, não fala propriamente a família em termos jurídicos, fala propriamente a família em termos cultural, ou seja, a família dentro daquilo que é o contexto angolano. São para todos aqueles que fazem parte da sua família por via de laço e para aqueles que estão próximos de nós, ou seja, até o vizinho, a essas horas, o amigo é família. Então, para nós, o Natal, sendo o dia de família, dia de apelo à paz, da solidariedade, da união e afastar do seio desta data os conflitos, as mágoas. É dia de reconciliação hoje. É o que realmente acontece? Infelizmente, num dia como hoje, não se levantam muitas questões relacionadas ao problema. É o dia do bacalhau. É o dia do bacalhau em termos de conotação, em termos de marcos, mas em termos de festividade mesmo, o bacalhau está afastado na mesa de muitas famílias, dado ao preço. Sim, a situação econômica do próprio bacalhau. Mas podemos sempre substituir com outros elementos. Na Angola já substituiu o bacalhau da sua mesa há muito tempo. Eu lembro-me que quando, já nos anos 90, já não se falava tanto do bacalhau, falava-se mais do peru. Hoje já nem se fala do próprio peru, hoje festejamos mais o Natal com churrascos. Algumas famílias ainda têm a cultura de usar o cozido, substituído o bacalhau por outras vias, mas usa-se apenas o dia e o que se vai usar como alimento não é muito importante. Não define muito. Paulo, qual é a memória que tem do Natal, enquanto mais novo? Bom, partindo do pressuposto que eu tenho 38 anos, eu ainda sou fruto daquele Natal com a presença do bacalhau e das festividades. Roupinha nova. Sim, também. Mas depois, nos anos 90, quando começamos a ganhar novos marcos, começamos a ter novas realidades, começamos a ter uma Angola dirigida pelos angolanos, começamos a adotar, a trazer aquela nossa cultura muito mais dentro das outras regiões, começamos a ter um Natal à mistura, e isso foi evoluindo até hoje. Hoje por hoje, o Natal, tanto é que nos anos 90, anos 80, anos 90, o Natal não era dia de família. Para o angolano, o Natal era mesmo data de comemoração ao nascimento de Jesus Cristo. Certo. Mas depois começou-se a sentir que, como numa data como esta, apela-se à união, à solidariedade, à paz, então a Angola adotou este período, pegou desse período e fez um dia como marco de família. Então, aos tempos, vem sofrendo alteração aos dias de hoje. E estamos sujeitos a ter o Natal, se calhar um dia chega mesmo a ser dada como o dia da família, se calhar substituir aqui o próprio Natal como Natal e passar mesmo como dia de família, porque faz todo sentido. Faz todo sentido. Paulo, durante as últimas semanas, notamos que organizações não governamentais, as administrações municipais, vários grupos realizaram atividades para saudar o Natal de forma antecipada e os principais beneficiários foram pessoas, ou são as pessoas que carecem de vários bens, as crianças que não têm assistência alimentar, crianças que estejam em lares de acolhimento, mais velhos, enfim. Como é que olha para essas ações todas desenvolvidas durante as semanas findas? De um lado dizer que soa-nos bom ar, é bonito, deixa-nos felizes saber que numa data como esta, as pessoas vulneráveis são vistas, são atendidas, são parabenizadas, são presenteadas, mas de um lado começa a haver no seio de nós a esperança de que esta data, essa prática, este tipo de ambiente, seja ela todos os dias, ou seja, o Natal devia ser para o angolano
todos os dias, porque as famílias vulneráveis, as famílias necessitadas, elas precisam todos os dias. Então, não precisávamos esperar só o Natal para brindá-los com esse momento. Devíamos fazer sempre que possível, de janeiro a janeiro, devíamos ser mais solidários e não apenas esperar o momento para mostrar que ainda existe em nós a cultura da solidariedade. Devia ser uma prática comum para todos nós. A paz devia ser apelada todos os dias. Esse esquecer dos problemas não devia ser só esquecido nesse período. Devíamos esquecer mesmo os problemas e viver um momento de harmonia todos os dias. Os exemplos vão sendo dados por várias individualidades e nós, enquanto cidadãos, continuamos também a apelar que outros sigam tais exemplos de união e reconciliação e a promoção do bem, para que se criem novas esperanças para o futuro. Para si, esta data tem qual significado? Tem uma perspectiva mais religiosa ou mais virada para o conceito da família? Bom, há uns tempos que ela, para mim, deixou de ser mais uma data religiosa e passou a ser uma data da família, dado que nesta data congrega-se a família, até porque a própria missa do Galo hoje, para aqueles que têm como data religiosa, fala mais da família. Obviamente usam o período para fazer lembrar que num dia como hoje nasceu o Jesus, pois embora é uma data adaptada, porque não se sabe de concreto quando nasceu Jesus, então adaptaram 25 como data do nascimento de Jesus, mas nas missas do Galo desta data, apela-se sempre, em primeiro lugar, apela-se sempre à união das famílias, à solidariedade, o amor, a paz. Então, por que não o Paulo adotar a data como data da família? Por que não usar da data para estar com a família, para comemorar com a família, para congregar a família, deixar de lado todos os problemas? Então, daí o Paulo ter a data de hoje como uma data de família. Um dia da família. Bom, Paulo, muitos de nós temos o ano todo corrido e aguardamos com muitas expectativas a chegada da quadra festiva para mostrarmos o amor que temos para com os outros, para mostrar que sim, nós temos interesse em ver bem os outros, para mostrar que nós podemos isto ou aquilo. Mas passada esta semana, que tem sido a mais agitada do ano, ou uma das mais agitadas do ano, volta tudo ao normal. Vem aí o janeiro, depois as costas ficam todas viradas e queremos viver a vida como se os outros não existissem. Não, Ilustre Afonso, é isso que acabamos de ver aqui. O que acontece? Nós temos que pensar já que o Natal não é apenas o 25. O Natal devia ser sempre. Porque o Natal ela tem como significado paz. Então, a paz devia ser o dia a dia das pessoas, das famílias. A união, a solidariedade, o amor. Este devia ser o dia a dia. Então, daí, apelar às pessoas, às organizações, que podíamos pegar, de um momento como este, ou seja, pegar o Natal, pegar o hoje, o dezembro deste ano, e fazer assim, fazer deste Natal, fazer deste ano, deste mês, deste dia, uma prática reiterada, ou seja, não terminar mais, mantermos esse tipo de comportamento, de postura, daqui para frente. E se calhar começaríamos a ter uma Angola mais calma. Olha, esse é o Natal mais calmo que já tivemos em toda a história de Angola. Não tivemos Natal... A que se deve? A pandemia tem alguma tivemos aqui duas razões. Uma é a situação da própria dificuldade que o país vive, que é a questão da dificuldade financeira. Temos a situação do Covid e tivemos a situação do agravamento dos casos. Houve um período em que houve muito casos de contaminação do Covid, então e voltamos a ter, agravou-se a medida. Penso que no dia 13 houve a atualização das medidas. Exato. Em que previa uma medida muito mais forte. Retirou, por exemplo, as festas, pois os bares estão a fechar às 16 horas para atendimento ao cliente e às 22 horas ao caso de takeaway. Ou seja, ele por si só veio tirar as pessoas das ruas, veio fechar as organizações e veio confinar as pessoas. Ou seja, as pessoas estão mais entre família. O que depois também teremos outros resultados,
que ela afetará drasticamente a economia, porque muitas organizações, em períodos como esse, fazem. Prova disso, nos Estados Unidos, por exemplo, há uma cidade ou bairro que numa data como essa alberga cerca de 50 mil pessoas e este ano só houve uma redução para 15. Ou seja, economicamente ela vai afetar o país e a economia, mas mais do que ter uma economia robusta, é importante ter as famílias salvas, saudáveis. Então, temos que dar prioridade a isso e dizer que a medida, se calhar, foi a melhor, de forma a termos uma quadra festiva entre família e temos um ano novo cheio de harmonia e saúde. Olha, falando nisso, o decreto presidencial determina a redução das capacidades de lotação nos espaços a que as pessoas frequentam para festas, mas para as reuniões familiares o limite máximo é de 15 elementos. E há aquelas famílias que já têm o evento programado já há algum tempo, já têm todo o gasto feito e ainda assim querem realizar a atividade mesmo perante as medidas com a tentativa de ultrapassar o número de pessoas. Por outra, o número continua a subir de casos. Só ontem tivemos mais de 1.800 casos novos de Covid-19 no nosso país, o que tem a dizer para aqueles que querem ou tentam violar o decreto presidencial. Bom, ontem tivemos um novo recorde naquilo que é casos de contaminação. Pois, embora acompanhei atentamente a entrevista da ministra e tivemos também um determinado especialista na matéria que falou sobre o caso, estamos agora com a quarta variante. Estamos na quarta vaga e Angola já tem a nova variante, que é a Ômicron. Sim, e esta por si só tem uma forma de contaminação mais instantânea, mas depois também temos aqui um outro reparo que é preocupante. Devemos manter aquilo que são as exigências sanitárias, aquilo que são as recomendações dadas diariamente, mas mais do que isto, temos que olhar para aquilo que são os ajuntamentos que não estão a ser controlados, que é a questão, por exemplo, dos táxis. Certo. Não táxi propriamente, porque as paragens estão cheias, os autocarros estão cheios. Por mais que se reduza aqui o número de funcionários nas instituições, o número de clientes ou indivíduos nos restaurantes, há que olhar para a questão do táxi, porque essas por si só é o maior vínculo de aproximação entre as pessoas. Não está a se olhar para essa questão, então teremos mais uma vez... A capacidade de lotação para os transportes coletivos, os táxis, reduziu para 50%. Sim, tu podes reduzir a capacidade de lotação, mas depois nas paragens, como é que as pessoas ficam? Para as pessoas subirem no táxi, elas têm que estar nos empurrões. Exato. E depois é pior, porque temos aí um risco maior. Então devíamos olhar aqui para aqui questões muito mais atenuantes. Se calhar devíamos olhar para o número de transporte que temos, devíamos afrouxar um pouco aquilo que são as medidas nos transportes que têm acolhido o país, porque se depois estamos a pressionar ou a cobrar muito dos transportes, esses por si só tiram os seus carros da via e começamos a ter situações como essa, porque não temos condições, o Estado não tem transporte suficiente para atender a demanda toda, infelizmente. Bom, o essencial está dito. Caro telespectador, fica aqui também o recado nesta quadra festiva. Se não tiver um objetivo ou uma missão propriamente a cumprir, que não saia de casa, não é? Porque temos de evitar o surgimento de mais casos, temos de evitar situações drásticas, porque o que nós queremos, como disse o Paulo, o que nós queremos é um 2022 cheio de saúde. A nossa família tem de entrar para o ano próximo com saúde. Todos os elementos completos e gozando de uma ótima saúde. Paulo, alguma palavra a dirigir às famílias angolanas nesta manhã? Bom, para as famílias angolanas, primeiro desejar um Feliz Natal para todos aqueles angolanos que numa data como essa deixaram as suas famílias e foram cumprir com aquilo que são as suas obrigações. Fala-se propriamente daquelas pessoas que a essas horas estão a trabalhar. Deixar aqui a palavra de conforto aos efetivos de segurança, ao Ministério do Interior e aos nossos médicos que neste ano, mais uma vez, tiveram que deixar as suas famílias para ir cumprir com as suas obrigações e que
por amor aos angolanos, façam isso sempre que possível. Muito bem. Paulo, mais uma vez, um Feliz Natal para si. Obrigado, Afonso. Caro telespectador, principalmente quem nos acompanha de Moçambique, não sinta-se enciumado. Um Feliz Natal para si, também para toda a sua família. Nós terminamos por aqui, vamos ao convívio com responsabilidade. O consumo não deve ser excessivo e não devemos ultrapassar 15 elementos para as reuniões familiares. Estamos assim concluídos nesta semana, voltaremos na próxima segunda-feira com mais um programa. Em nome desta vasta equipa, colocamos o ponto final. Meu nome é Afonso Paulo Casagrande. Receba o nosso bom dia. Falava esta sexta-feira